Estão vendo bem aí? Sim. Show, show. Ok. Vamos embora lá. Deixa isso pro lado. Aqui de um jeito que não ofusque tanto. Já sei, vou fazer assim. Vamos ver se isso... Eu vou dar um zoom nesse trem. Beleza. Esse aqui é a CPS 73 de uma SSW07. Nós podemos ver aqui todos os circuitos. Esses são os circuitos, uns podem dizer que é um filtro. Eu costumo dizer que isso aqui é um circuito amortecedor. Por quê? Esse aqui é o conhecido circuito snubber. Como vocês sabem, a onda senoidal, ela alterna o seu range positivo e negativo, 60 vezes por segundo fazendo isso. Todo indutor, quando se corta a alimentação, a energia dele, neste momento, no momento de passagem por zero, ele tem a tendência a induzir uma tensão em sentido contrário. Então, caso não tenhamos o circuito snubber, esse amortecedor, essa tensão ela vai já se tornar o contrário, por característica da própria onda senoidal. Então, nós teríamos aqui um pico de tensão indo, teoricamente, a infinito. Depois ele voltaria e estabilizaria. Porém, esse circuito, esse pico instantâneo no momento de corte do indutor, poderia danificar o tiristor, que geralmente trabalha entre 800 e 1200 volts, dependendo do tiristor. Então, esse circuito snubber serve justamente para amortecer esse pico aqui. Ele é como se ele absorvesse esse pico instantâneo e depois ele injetasse novamente junto com a tensão. Essa é a função do circuito snubber, dos filtros snubbers. Aqui nós podemos ver os sistemas de sincronismo, que são formados por esses opto-isoladores. São 4 neste modelo da SSW07, que são 2 por cada fase e 1 por tensão. Vou fazer o sincronismo desse equipamento. Aqui nós podemos ver os fototriacs, como eu expliquei já na última aula. Por que é utilizado fototriac no disparo? Aqui nós temos os varistores para fazer aquela limitação de corrente do circuito de disparo. Sistemas de processamento dos dados, que são amplificadores operacionais que vão gerar, a partir de sinais de onda quadrada, quase quadrada, né, vamos dizer assim, do sincronismo, eles vão gerar pequenos pulsos para que seja feita a análise do sincronismo da onda senoidal. E aqui, por sinal, nós temos todo o circuito de alimentação, ou seja, o que vai converter a tensão de 110 ou 220 volts em tensões em corrente contínua de amplitudes menores que possa proporcionar que o sistema de controle trabalhe de forma adequada. Então, conhecendo a placa, a alimentação vem através desses 2 pinos. Entra em tensão alternada, 110 ou 220 volts. 110 volts, teremos 180 volts de pico aproximadamente, que retificado é o que vai apresentar no link CC da fonte. 220 volts, teremos 311 volts VCC de pico. Aqui a tensão é injetada nesses pontos, está em paralelo a esse varistor que efetua o primeiro dispositivo de proteção do equipamento. A função do varistor é apenas essa. Ele não potencializa, não faz nada. Ele simplesmente protege de que a alimentação do circuito não ultrapasse o máximo projetado por ele.
Esse aqui é de 275 volts. Então, ele pode ser, ele vai atuar quando a tensão de entrada for acima desse valor, 275 volts alternado. Se calcular, deve dar aí na faixa de uns 400 VCC, ou próximo disso. Passando por ele, nós temos os filtros contra ruídos eletromagnéticos. Nós temos um filtro capacitivo, um filtro indutivo e outro filtro capacitivo. Este aqui é um filtro supressor, que fala. Geralmente, é um filtro, por exemplo, que tem a capacidade de, se, por exemplo, houve um determinado espúrio na rede elétrica, proveniente de, sei lá, um raio, uma interferência, o motor pipocou na rede e ocasionou um surto. Num instante muito rápido, houve uma alimentação aqui de aproximadamente, sei lá, uns 800 volts, vamos chutar assim. Como é tão rápido, tão transiente, o varistor não vai atuar. O indutor tem a característica de deixar passar a tensão e segurar a corrente. Então, esse aqui ele filtra mais a questão da limitação de corrente. Porém, chegou aqui os 800 volts. Como ele é um capacitor supressor, ele pega esses 800 volts e descarrega para o terra, ou fecha um curto-circuito. Porém, o capacitor supressor tem a característica de se autorregenerar. Por mais que um ponto dele lá fechou curto, ele eliminou aqueles 800 volts de pico instantâneo que havia aqui, e ele se autorregenerou, voltando a funcionar normalmente. Por isso que fala capacitor supressor. Então a alimentação entrou aqui, passou por um circuito de proteção, que no caso é este e esse, passou por um filtro para eliminar os ruídos e os espúrios ocasionados tanto pela fonte, porque ele vai filtrar tanto os ruídos causados na fonte para não serem injetados na rede, quanto os ruídos da rede para serem injetados na fonte. Passando por esse circuito, ele vai para a ponte retificadora. A ponte retificadora faz o seu papel e retifica as tensões com a entrada de tensão alternada e retificando em tensão em corrente contínua. 110 volts, 180 volts VCC, no link CC, ou 220 volts, 311 volts no link CC. Após a alimentação, estabilização da tensão no link CC, filtrado e armazenada, alimenta-se o CI-PWM. Este CI, vamos verificar aqui qual que é o modelo dele. Deixa eu tirar essa cópia. Bom, eu já vi que não tem esse resistor aqui. Ó. Nessa fonte são utilizados dois modelos de CI-PWM. Ou é o IC2A0565 ou o IC3BR467. O CI IC2A0565, ele necessita ter um resistor de startup. O que é um resistor de startup? O resistor de startup, como o próprio nome já diz, só serve para limitar a corrente para que ele inicialize, ou seja, ele startup. Deixa eu tirar essa raiz. Então, a partir do momento que a fonte oscila e gera a tensão de realimentação, o resistor de startup basicamente é eliminado do circuito. Ele só tem a função de pré-inicializar o sistema. Eu sei que ele não tem aqui, e conhecendo já ela, eu sei que esse CI não precisa do resistor de startup, que geralmente está nesse ponto. Então eu posso falar que esse aqui é o IC3BR467. Esse aqui está relativamente fácil de enxergar. IC3BR4765. É isso mesmo. Beleza. Então, ele não depende de um resistor de startup, esse modelo. Ah, professor, mas eu não sei o que é.
olha o datasheet. Todo elemento tem um datasheet. Todo componente eletrônico, principalmente CIs, tem a forma de como deve ser ligado, como são comumente ligados, então verifica lá. Verifique o datasheet e mostre lá, vai ter as principais ligações dele. E, principalmente, pinout. Esse daqui é o pino 11 e 12. Eu mandei à tarde lá no grupo uma folhinha comparativa, que eu usei muito tempo quando comecei, hoje eu já lembro mais de cabeça. Mas lá tem a relação entre os dois. Fisicamente, eles são idênticos assim. E internamente, eles têm características distintas. Sendo o IC3BR, o que eu vou fazer a priori? Eu sei que essa fonte não liga. E analisando melhor aqui, ó. Olha o chamuscado que houve aqui, ó. Então, quando estourou, ponte. Isso aqui alguém tentou arrumar. Nem são os retificadores originais, eu acredito. Mas tentou consertar. Não sei se foi devido ao problema que já havia, ou se consertaram antes, se trabalhou e depois apresentou novamente o problema. Mas aqui já pegou fogo. O varistor não é, porque esse aqui é o varistor original dele. Não foi um problema de sobretensão. Como que eu sei que é original? Aqui a colinha que segurei, né? Não foi removida. Igual a gente acabou de remover essa daqui. E deixar traços. Tá vendo como tudo é uma questão de buscar as pistas para poder entender? Ah, eu sei que é original, então nunca houve problema com sobretensão. O que estourou isso daqui? Se não foi sobretensão, provavelmente uma sobrecorrente. Ou uma fadiga do próprio componente eletrônico que estourou ele aqui. Mas houve de fato o problema. Fonte sempre vai buscar características que são comumente apresentáveis. Por exemplo, ó, aqui eu sei que ninguém mexeu. Ó. Eu tenho a resina original aqui ainda. O verniz, ó, ninguém mexeu. Alguns pontos aqui no próprio pezinho do componente, eu estou vendo que eles deram uma raspada para poder medir. Nesse equipamento, eu estou vendo uma certa oxidação, o que já me implica que em algum momento houve um respingo de água. Talvez isso aqui fique ao tempo, choveu. Então, é buscando as pistas, galera. Tá, mas como eu disse, vamos ligar aqui o multímetro em escala de continuidade. O primeiro teste sempre vai ser buscando continuidade. Sem continuidade nos processos, não existe sistema algum. Então, escala de continuidade. Eu utilizo aqui escala de diodo, porque ele também me permite a continuidade. Aqui, nós temos a alimentação desses dois pinos. Nós temos alimentação nesses dois pinos. Primeira coisa, eu vou ver se tem curto-circuito. Não tem. Não tem curto-circuito nessa placa. Depois, vou verificando. Caso não tenha diagrama, eu vou seguindo trilha a trilha. Mas não vou perder tempo porque eu já sei as trilhas desse aqui. E, de fato, a alimentação está aqui. Ela vai ser retificada, então ela tem que cair aqui. Vou verificar se estão chegando. Não é nesse, é nesse. Beleza? Estão chegando até aqui. Beleza? Estão chegando também até aqui. Vou verificar se existe um curto-circuito ali também. Não. Isso me implica que a alimentação está passando pelos filtros e chegando até a ponte retificadora. Isso aqui é uma soft start? Tem esse processo. Inversor não tem esse processo. A gente considera os inversores a partir daqui. Porque o inversor você tem um módulo retificador que faz esse processo. Ele filtra e manda para o link CC. A partir do link CC para lá, as fontes são idênticas, iguais. Tá? O que vai mudar é que soft start tem algumas tensões e inversores de frequência tem outras tensões. Mas daqui para lá,
O restante da fonte é idêntica, tanto inversores quanto soft start. Agora eu vou trocar a telinha aqui para a gente verificar aquele documento que eu mandei. Deixa eu trocar a tela. Peraí, deixa eu abrir ele. Google Drive. Tá. IC aqui. Cadê vocês? Estou aqui, compartilhar. Aqui. Vou aumentar um pouquinho. Ó, esse aqui é um comparativo. IC2A 0565. IC3BR 4765. Ó, esse aqui é aquele resistor de startup que ele precisa. Então, o que ele faz? Esse CI ele pode trabalhar ali com tensões distintas na sua alimentação. O que vai variar é que o resistor de startup efetue uma queda de tensão instantânea, momentânea, simplesmente para o startup do CI. Se ele aqui tem 270 volts VCA, então vai ter aproximadamente 380, 390 volts VCC. Aqui no link CC. Isso é a mesma coisa para inversor de frequência, tá? A diferença só está aqui para trás. Inversor de frequência vai ser a mesma coisa, as mesmas características que a gente vai analisar. Então, nós temos 380 volts aqui, nós precisamos, não dá para alimentar 380 volts direto no CI. Eu vou queimar ele. Então, nós temos um limitador, um resistor de startup, de inicialização. Ele vai fazer com que a tensão fique aqui em cima, aproximadamente ali, se você quer 380, uns 360 volts. Fique aqui em cima desse resistor. Deixando aqui nesse ponto, ó, 20 volts, bem aqui. Se ele deixa 20 volts aqui, é o suficiente para iniciar o processo no CI-PWM. Olha aqui esse diodo, ó. Esse diodo tem a função do seguinte. Deixa eu apagar várias coisas aqui. No momento de startup, eu tenho 20 volts aqui, certo? Se eu tenho 20 volts aqui, ele é positivo, ele não passa pelo diodo. O CI-PWM inicializa o processo, gera as tensões nos secundários e a tensão de realimentação, 20 volts aqui. E nesse sentido, esse 20 volts é positivo, ele passa, mantendo esses 20 volts aqui em cima, fazendo com que haja uma queda de tensão sobre esse resistor muito pequenininha, uma limitação de corrente bem pequenininha, e alimentando agora, depois do startup, por esse circuito, o circuito de realimentação da fonte. E ele começa a oscilar e gera as tensões e trabalha normalmente. Nesse modelo, ele usa o R-Startup. O IC3BR não usa o R-Startup porque ele usa uma sacada bem bacana dos projetistas. A tensão positiva, notem que ela passa pelo enrolamento do primário e vai até o dreno. Nesse instante, o IC3BR tem uma célula de startup. Ela é quem efetua aquela queda de tensão propiciando a alimentação. Ou seja, nesse ponto aqui eu tenho 380 volts basicamente, com uma corrente muito pequenininha, mas é o suficiente para inicializar o processo. Iniciou-se o processo, gerou-se as tensões, ele está trabalhando de forma adequada. Ó. Gerou-se o processo, começa a ser realimentado através do sistema de realimentação da fonte. Então, ele corta aqui dentro desse processo e a alimentação é proveniente agora daqui. Então, é bem bacana os projetistas terem feito isso, porque elimina tanto mais um componente, como já deixa o circuito mais limpo, vamos dizer assim. Notem também que esse CI-PWM, deixa eu apagar um pouco, ele já possui o MOSFET oscilador internamente dentro dele. Ó.
Lá no TL2844, a gente tem todos esses circuitos aqui, porém nós não temos o MOSFET, mas temos esse sinal. Esse sinal é ligado lá no MOSFET externo. Então, como vocês podem ver, é idêntico. A base, o processo de análise é idêntico. A diferença está que um componente usa um MOSFET externo e o outro usa um MOSFET interno já no CI. Isso já elimina um espaço. Esse aqui tem um MOSFET interno porque são para fontes pequenininhas, com menos capacidade de potência. E o TL2844 já são para fontes mais robustas, que precisam de mais corrente. Então ele não vai ter um MOSFET integrado dentro dele. Seria dispendioso. Então ele usa um MOSFET externo. Mas as relações são idênticas, são normais. Então deixa eu apagar aqui e vou... Opa! Então aqui, todo circuito de fonte tem um meio de monitorar. Isso daqui, o R-Sense, ele monitora a corrente que flui no primário. Ou seja, caso haja um erro, um problema, alguma coisa do gênero, que a corrente nesse circuito ultrapasse um range pré-definido no datasheet desse componente, para saber isso vocês têm que analisar o datasheet, caso ultrapasse esse valor, ele entra em proteção, porque houve sobrecorrente aqui. Por que houve sobrecorrente aqui? Temos duas alternativas. Um problema no próprio circuito do primário, como um problema no circuito do secundário. Caso haja problema no circuito secundário, o feedback vai estar recebendo essas informações e mandando o duty cycle do CI aumentar cada vez mais. Cada vez mais que ele permanece mais tempo conduzindo, mais corrente vai fluir por aqui, porque ele começa a armazenar energia, armazenando, até o momento que ele armazenou bastante, está passando corrente demasiado aqui. Então, ele detecta que existe uma elevação de corrente nesse R-Sense e entra em proteção. A outra pode ser o próprio circuito do secundário estar com problema, não apresentar um feedback adequado, porque o problema estava, vamos supor, no feedback, se o 431 estiver ruim, ele não manda um PWM suficiente para cá e a tensão daqui começa a cair. Começa a cair, ele entra em proteção também, desliga a fonte. No osciloscópio, a gente consegue enxergar quando o CI-PWM está funcionando e não existe tensão, a fonte não está ligando. A gente consegue detectar por quê? Que o CI-PWM ele liga, detecta, liga, tá bonitinho oscilando, detecta a falha, para. Espera um pouquinho, liga de novo para ver se sumiu a falha permanece, ele para. Ele fica o tempo todo fazendo isso. Então a gente consegue enxergar de tempo em tempo um espúrio. A gente pode medir, nesse caso, não dá para medir aqui no gate, mas a gente pode medir no dreno, porque se ele dá uma chaveada aqui, ele, logicamente, chaveia o MOSFET e emitindo um sinal. Uma coisa bem bacana. Deixa eu mostrar aqui. Se eu coloco minha ponteira, eu energizei ele, a fonte não está ligando. Eu coloco minha ponteira do osciloscópio nesse ponto. O que eu vou ler aqui no osciloscópio? Eu vou ler 0 volts, aqui, GND, ou eu vou ler, sei lá, a tensão do link CC, VCC link. O que eu vou ler nesse ponto aqui com o osciloscópio? Diego? VCC. VCC. E isso, se eu for analisar o dreno aqui, qual deve ser a atenuação do meu osciloscópio? Repete a pergunta. Qual deve ser a atenuação do meu osciloscópio? 1 vez, 10 vezes, 100 vezes? Já que eu vou medir esse circuito, e esse circuito ele tem VCC. VCC
vai estar ali por volta de 400 volts. 10 vezes vai atender, né? No mínimo 10 vezes. Uhum. Uma vez é para tensões no máximo até 40 volts. E quando chega a 40 volts já é ruim. Então a gente precisa de uma atenuação de 10 vezes. Isso faz com que o osciloscópio analise tensões 10 vezes menor do que a tensão que de fato está aqui na ponteira. Se eu vou medir alguma coisa com 400 volts e eu atenuei ela 10 vezes, então eu vou lá, na medida real, lá no osciloscópio está chegando 40 volts. Só que o osciloscópio sabe que ele está atenuado 10 vezes. Então, aqueles 40 volts que ele está lendo, ele sabe que deve ser convertido para 400 volts de identificação. Isso que é a atenuação. Tem alguns que estão apanhando bastante, eu vejo aí com o osciloscópio nessa questão. Então, se eu coloquei uma vez e eu li 30 volts, o osciloscópio vai informar 30 volts. Se eu coloquei 10 vezes e coloquei 30 volts, no osciloscópio ele está lendo 3 volts porque está atenuado, mas lá na indicação ele vai falar que são 30 volts. Isso é a questão de atenuação das ponteiras e tem que tomar cuidado. Quer dizer, uma leitura, uma análise errônea por conta dessas ponteiras acontece muito. Então, voltando ao principal. Eu já medi as tensões de entrada até o link CC. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu só vou fazer um comparativo para verificar se não existe um curto-circuito nesse CI-PWM. Eu vou ler, pode ser em escala de diodo ou de resistência, tem que dar valores bem altos. Eu primeiro vou medir o GND e o VCC e vou verificar também se não existe condutividade entre o dreno e o sense. Se vocês pararem para ver aqui, o dreno dele está aqui e o source do MOSFET está no pino E-Sense. Por que E-Sense? Sensor de corrente, tá? R-Sense é sensor resistivo, que é o que faz a queda de tensão. Nada mais é do que um shunt, que, de acordo com a corrente que passa por ele, ele tem uma certa queda de tensão. E shunt geralmente está interligado no GND, como vocês podem ver aqui. Que numa característica boa que eu tenho 0 volts. De acordo com a corrente, a tensão aqui começa a se elevar. Bem pequenininho, mas começa a se elevar. Que é o suficiente para o circuito fazer a leitura de corrente. Deixa eu ver quem está entrando aqui na aula. Paulo Ricardo. Ah, o Paulo tinha saído. Tá. Então, a priori, agora eu vou fazer a medição entre o GND e o VCC do meu CI. Depois eu vou verificar se existe um curto-circuito entre o dreno e o sense. Pode ser daqui, pode ser daqui, pode ser daqui. Esses 4 pinos são interligados juntos. Vamos voltar lá para a tela do coisa. Cadê? Então, na mesma escala de... Aqueles dois Born NC. O quê? As duas saídas da NC lá do... Não conectado. Que não tem função nenhuma. Simplesmente está ali para ajudar a prender o CI na placa na hora de soldar. Por isso que ele fala NC, não connect. No connect. Então, pino 11 e 12. Vou verificar se existe. Aqui tem escala de diodo. Ele está me apresentando um diodo. Bacana. Vou inverter, não deve apresentar nada. Vai apresentar no primeiro instante, porque eu devo ter carregado um capacitor e logo já vai parar. Aí. Beleza. Beleza. Então, entre os pinos GND e o VCC do meu... Espera aí, deixa eu arrumar o foco desse troço.
Deixa eu ver um negócio aqui, ver se eu consigo tirar esse autofoco. Opa, se não. Autofoco, tabs, automático, tab. Acho que agora vai melhorar, hein? Vamos ver. Vamos ver se melhora a imagem para vocês. Mas beleza, eu medi o GND e o VCC, eu não tenho curto-circuito nele. Agora eu vou medir aqui. O dreno e o iSense. Vê se eu não tenho uma condutividade direta. Nada. Eu gosto de utilizar em escala de diodo. 0,56, que é tensão característica da queda de diodo. Show de bola, então até aqui. Agora eu vou verificar o seguinte. Eu sei que ele não é um IC2A, então eu não preciso do startup. Mas eu preciso do RSense. O RSense aqui nesse caso é esse capacitorzinho aqui maior, 2R2. É ele que faz aquela limitação lá. Muitas vezes pode ocorrer dele abrir. Por quê? Ele está em série com o circuito. Tudo que está em série e que se abriu, não funciona nada. Então, vou limpar aqui e eu tenho que ter os dois R2. Beleza, condutividade aqui eu tenho. Vou verificar conjuntos, por exemplo, verificar todos os semicondutores e tentar encontrar se existe algum tipo de anomalia. Anodo, catodo. Beleza. Inverto. Não deve haver. Beleza. Isso aqui está ok. VZ2, provavelmente um Zener. Beleza. Inverto. Não deve haver. Show de bola. Esse aqui, deixa eu ver que sei que é esse. Esse aqui é um CI comparador, um LM311. A gente pode baixar o datasheet dele e verificar as mesmas condições entre VCC e GND. Resistores de zero, valor zero, geralmente são utilizados como uma espécie de fusível. Eles não têm resistência alguma, mas têm uma limitação de passagem de potência. 7 mega. E no 3 e o GND. 179K. Beleza. Tava dando em mega, 1 mega, alguma coisa mega aquela hora fora. Aqui diminuiu, porque querendo ou não, a gente tem mais circuitos em paralelo entre esses dois pontos. Mas tá em K ainda, então bacana. Show. Uma revisada, ver se não esqueci nada para dar cagada. Se der, vai dar aí na hora. Beleza, eu vou pôr a placa de controle. Só para a gente ver se sobe. Método mais prático. Isso que é bom ter peça, galera. Apesar se não tivesse esse aí, aqui, tempão que eu ia perder, fora que... Como é que eu ia saber que é o CI, sem analisar ele, trocar ele para ver ele rodando? Deixa eu pôr isso aqui.
110. Vamos ver. Olha que maravilha. Viu como é chato? Assim, eu levei um pouco mais de tempo ainda porque estou filmando, estou mexendo aqui, mexendo ali. Mas aí, ó, funcionando. Ó. E o CI entre a GND VCC ok, dreno ok, não estava explodido, boas características, mas um problema lá no feedback. Lá entre o pino 3 e o GND. Ou seja, internamente ele estava com algum problema que o tempo todo ele já estava em proteção. Fonte funcionando. Agora, eu quero mostrar. Então, galera, é isso aí. É assim que se faz o reparo da fonte da SSW07. E se você quer aprender a fazer isso e muito mais em soft starters e inversores de frequência, essa semana é a última semana para inscrição da 4ª turma do treinamento e manutenção de drivers. O link vai estar na descrição desse vídeo. Galera, forte abraço. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Isso faz muita diferença pra gente. Outra dúvida? Bom, qualquer coisa, só me chamar. Meu WhatsApp também vai estar na descrição do vídeo, assim como o link para participar do grupo do Telegram, nosso grupo de eletrônica industrial, e as inscrições, o link da inscrição da 4ª turma do treinamento. Forte abraço a todos e até mais, galera. Tchau, tchau.